histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Certa vez escrevi: existem palavras que perfumam o ar, existem palavras que podem criar, existem palavras que desvendam o céu, existem palavras que explicam o mar, existem palavras que se perdem ao léu, existem palavras que rimam com fel, existem palavras em todo lugar, só não me peça para explicar. Canção antiga da mocidade que eu frequentava dizia: falando a gente cria, tormento treva, luz alegria. Falando, nós podemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor e temos de lembrar disso. Nós somos responsáveis por tudo que falamos. Se não tivermos cuidado, podemos conduzir uma multidão ao despenhadeiro. Somos responsáveis por cada pessoa, cada vida que nos escuta e que segue os nossos conselhos. Por isso nós temos de disciplinar a nossa fala, tendo consciência de que nós fazemos parte de um grande educandário que o Senhor Jesus governa aqui na Terra. O nosso planeta é uma escola e nós somos os professores e alunos ao mesmo tempo. Como alunos, temos de ter o discernimento para saber que nem tudo que ouvimos é de proveito. Temos que filtrar as críticas sociais, as calúnias, as maldades, as maledicências. Nem tudo que ouvimos é verdade. E temos de ter o cuidado, como professores que também somos, de falar unicamente a verdade, pois as crianças nos escutam, as crianças materiais e as crianças espirituais. O mau conselho que damos, o pessimismo, a maldade, a maledicência, podem contagiar e desequilibrar pessoas ainda infantis que nos escutam. Conscientes de tal responsabilidade, elevemos os nossos pensamentos para o alto e pedimos: Deus Pai de infinito amor, que teu verbo se faça presente em nossas bocas. Ensina-nos, Senhor, a falar unicamente a verdade, buscando através das palavras educar o nosso próximo. Ao mesmo tempo, Senhor, pedimos: ensina-nos a discernir tudo o que escutamos, para proveito de nossa própria existência, que saibamos selecionar o útil, o bom e o belo, que nos vem através das palavras ou dos pensamentos. Pedimos nesse instante, pelos oradores, pelos palestrantes, pelos evangelizadores, pelos pais de família, que utilizam da palavra para educar e conduzir, que a sua luz e bênção estejam em nossas vidas, fortalecendo o nosso espírito no trabalho e no serviço, no estudo e no perdão. Em nome de Deus, em nome de Jesus, teu Filho, e de Maria, Mãe Santíssima da Humanidade, agradecemos por todas as oportunidades recebidas. Que assim seja. Ouviremos agora um pouco de atenção de Paulo H.C. Gonçalves. Era noite. Pessoas passavam indiferentes ao corpo jogado no chão. Em verdade, ele não estava morto, mas apenas dormia ao lado de um livro. Ele era um dos milhares de mendigos que perambulam pelas ruas da cidade. Um carro para. Jovem motorista abre a porta para a senhora de idade avançada. Ela examina com o olhar os moradores de rua. Sorri para alguns que a reconhecem. Para cada um, ela dá um abraço, um copo de leite e um pedaço de pão. Boa noite, não quero lhe incomodar. O senhor aceita um copo de leite? Não, obrigado. Comida à lata de lixo que fica próximo ao restaurante. Você não deveria fazer isso. A comida pode estar contaminada. Não tem problema não, minha senhora. Eu já estou acostumado. Temos que aceitar da vida o que a vida nos oferece. Nem tudo que a vida nos oferece é bom. Devemos usar da razão. Eu não conheço o teu sotaque. De onde você é?
Ai, minha senhora, não sei de onde vim nem sei para onde eu vou. Sou alma simples. Minha casa é um mundo. Moro nas altas montanhas e nos vales profundos. Moro debaixo da ponte ou na beira do rio. Quem poderá prever a minha sorte? Pois sou espírito errante e viajo fugindo da morte. Tem família? Olha ao redor, minha senhora. Hoje essa é minha família. Sou irmão dos moradores de rua, filho do abandono e tenho por mãe a indiferença. Casa eu já tive também mulher e filhos. A mulher me traiu e os filhos me abandonaram. Descobri que não sou dono de nada, e um dia até mesmo o corpo físico eu me verei livre dele. Olhando meu passado eu fico penalizado, pois reconheço que errei. Mais errante do que eu são os outros que acreditam que possuem alguma coisa. Vejo que o amigo é letrado. Por que permanece nesse sofrimento? E quem na face da terra não é sofredor? A vida não tem explicação. Uns sofrem na mansão enquanto outros permanecem no meio da rua. Em verdade, o sofrimento é o mesmo, só muda de endereço. Deixe-me continuar com meu trabalho. Quem sabe um dia não voltaremos a nos encontrar. Pra quê? Eu sou apenas mais um dos indigentes que você alimenta com um copo de leite. Eu não sou importante. Se você nunca mais me encontrar, isso para você será indiferente, pois existem outros moradores de rua para você cuidar. Não diga isso. Não somos apenas mais um, mas sim individualidades. Se deixamos de existir, ninguém terá a capacidade de nos substituir. No futuro eu posso até não me recordar do teu rosto, pois já sou mulher de idade avançada, mas sempre me lembrarei de nossa conversa. Afinal acho que é isso que somos, uma lembrança de um momento perdido no tempo. O mais feliz guarda as boas recordações, os outros sobrevivem, sonhando com o futuro ou recordando o passado. Meu filho, na idade que eu tenho, o passado não importa e o futuro é uma ilusão. Não sei se viverei até amanhã, por isso amenizo o sofrimento alheio, fazendo pouco que eu consigo. Nesse instante você não é mais um indigente, mas é a pessoa com quem estou falando. Neste momento você é importante para mim. Acho que eu também me lembrarei da senhora. Você é aquela que me encontrou no caminho e me tratou como ser humano. Me ofereceu um pouco de comida e me alimentou com a tua atenção. O alimento que comemos perdemos após algumas horas, mas a atenção que recebemos, esta fica em nossa memória pelo resto da vida. Sei que o amigo é andarilho e que não permanecerá muito tempo em um só lugar. Mesmo assim, eu quero lhe aconselhar. A vida só tem sentido quando estamos acompanhados. Pode ser uma criança, um velho ou simplesmente um amigo. Precisamos nos preocupar com as pessoas, ajudá-las e amá-las. A vida perde o sentido quando conquistamos tudo, mas não dispomos de quem compartilhar. Ame para ser amado, perdoe para ser perdoado, ajude para ser ajudado. A indiferença que damos é a mesma que recebemos. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Professor, Deus e o infinito. Quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Professor, poder-se dizer que Deus é infinito? Bom,
definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. Prova da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha, no axioma que aplicais à vossa ciência, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Professor, que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo de todos os homens carregam em si mesma da existência de Deus? Bom, que Deus existe. Por quê? De onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esses sentimentos? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um sentimento, ele não seria universal e não existiria como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber esses ensinamentos. Professor, poder-se encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primária. Atribuir a formação primeira das coisas é propriedades íntima da matéria, seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela força inteligente. Atribui a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego, não pode produzir os efeitos de uma inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Professor, onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano não pode criar o que produz a natureza. A causa primária, pois, é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa, e quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primária deve ser grande. Essa inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sobre o qual o homem se designa. Este texto foi extraído do Livro dos Espíritos, questão número 1 a questão número 9, na voz de José Silva e Maria Juscelene. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves.
Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Certa vez escrevi: sou vida, sou calor, sou alegria, sou amor. Quem sou? Este é um grande enigma da humanidade. A compreensão do seu eu verdadeiro. Quem sou eu? Quem é você? Somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes. A nossa existência deve ter um propósito. Mas qual propósito é esse? Somente Deus o pode dizer. Ele nos fez, nos deu sabedoria, e essa sabedoria vai se desenvolvendo ao longo de nossa existência. Antes agíamos como os animais, seguíamos os instintos, procurávamos na alimentação, na segurança, uma razão para a nossa própria existência. Na verdade, antes nem raciocinávamos, apenas existíamos. À medida que fomos evoluindo, chegamos ao estado hominal. Hoje já podemos raciocinar, podemos avaliar a razão de nossa própria existência. Jesus nos disse: sois deuses, e seguindo a este pensamento, podemos concluir que fomos criados para a perfeição. Eu sou o que sou, esta é minha realidade. Sou um ser consciente que independe do corpo. Aliás, uso e usarei inúmeros corpos até chegar à perfeição. Sou ator da minha própria história. Represento cada papel que eu mesmo escolho. Em determinados momentos eu sou o pai, em outros momentos eu sou o filho, o professor, o trabalhador, mas posso ser também o marginal. Tudo depende da minha escolha. Somos livres para escolher, somos livres para interagir com outros seres humanos. Mas não podemos confundir. Temos um papel a representar, mas não somos esse papel. Estamos momentaneamente representando inúmeros papéis perante a sociedade. Na verdade, somos consciência pura, que se aperfeiçoa pelos rigores da própria vida. O mundo é uma grande ilusão, que nos faz evoluir, passando por lições às vezes muito severas. Aquele que triunfa sobre si mesmo se liberta desse mundo carnal e encontra mundos espirituais muitas vezes mais evoluídos. Diante deste conhecimento, elevemos nossos pensamentos para o alto e pedimos: Jesus amigo, ensina-nos as benditas lições que precisamos aprender. Abençoa, Senhor, a todos esses estudantes que se encontram no mundo sem direção. Dá-lhes, professor, que os eduque e os conduza para o bom caminho. Fortalece, Senhor, a vontade dos trabalhadores de tua vinha, os educadores, os professores, os palestrantes, os evangelizadores. Visita igualmente os doentes nos hospitais, os irmãos que se perdem na rua, presos ao vício. Ilumina, Senhor, aqueles companheiros nossos, filhos do grande Pai, que se encontram marginalizados, aqueles que se encontram nas cadeias, aqueles que ainda pensam que a maldade, o vício, a calúnia são caminhos para a própria vida, que eles compreendam que existe um destino maior e que podem contribuir para a evolução da própria humanidade. Que a sua luz e bênção esteja em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com
ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. Era tarde. Os carros vinham em ritmo acelerado, apesar do trânsito intenso. Em determinado momento, o motorista sinalizou e já se movimentava para pegar a faixa do lado. Acontece que a faixa estava ocupada por outro veículo que, por uma brincadeira do destino, ficou no ponto cego do primeiro. No último segundo, o motorista percebeu o reflexo do outro carro e retornou à faixa original, evitando assim o acidente. Na vida também é assim. Viajamos em ritmo acelerado e não percebemos os riscos no caminho, mas a natureza é sábia, nos manda sinais de que algo errado pode acontecer. No corpo é a dor de cabeça que nos avisa que comemos demais ou que bebemos o que não devíamos. Na família, é a falta de sono do marido ou o mau humor da mulher que nos alerta que precisamos mudar o nosso comportamento. Na profissão, é o azedume do chefe ou a indisposição dos amigos que nos alertam para o nosso comportamento. Deus também envia sinais, mas esses sinais estão em nossa consciência. Ninguém precisa nos falar quando erramos, pois que sabemos que erramos. Sentimos mal-estar na presença das pessoas que não nos querem bem. Sentimos que precisamos usar melhor o tempo. Deus nos fala nas pequenas coisas, envia sinais imperceptíveis para os outros, mas que nos ferem como um alerta. Não espere que um acidente aconteça para mudar o teu percurso. Usa da razão e perceba os sinais deixados por Deus em teu caminho. Deus, Pai de infinita bondade, que a tua luz e bênção possa nos guiar em cada passo dessa longa estrada da vida. Dai-nos a força de vontade para vencermos as nossas limitações. Afasta de nós o vício, o desequilíbrio, o mal. Coloca em nosso caminho pessoas amigas que nos conduzam para o bem. Proteja, Senhor, a nossa família, os nossos amigos. Abençoe os nossos estudos e os nossos trabalhos. Que a sua vontade sempre seja feita em nossas vidas. Que assim seja. Ouviremos agora O Senhor Feudal e a Escola, de Paulo H.C. Gonçalves. A boa educação cabe em qualquer lugar. Não precisamos confrontar ninguém para realizar a nossa vontade. Tudo é uma questão de tempo, e quem souber esperar, verá realizados seus sonhos. Nos tempos antigos, os senhores feudais eram proprietários das terras, das ferramentas e dos animais. Eles eram como reis. Nada era feito sem autorização deles. Que Deus, o bondoso Pai de todos nós, esteja em vossa vida. Grandioso Senhor, agradeço por ter me acolhido após o meu acidente. Não possuo uma das pernas, por isso não posso trabalhar na lavoura. Possuo, porém, conhecimento e posso ensinar. Se o Senhor me permitir, eu peço permissão para construir uma escola em vossas terras. E o que eu ganho com isso? Aprender é perca de tempo. Eu preciso de agricultores e não poetas e nem cantores. O saber é luz segura na terra da ignorância. Quem sabe ler, sabe se comunicar, encontra soluções para qualquer problema. Não sei não. O homem não foi feito para pensar. O homem que pensa fica revoltado. Exige do governante o que o governante não pode lhe dar. O melhor é aceitar a situação em que chegou na terra. Se nasceu servo, deverá permanecer como servo. Se nasceu na família do Senhor, foi por vontade de Deus. Que Deus seja louvado, pois Ele coloca cada um de nós no seu devido lugar. Excelência, mesmo assim eu insisto, o conhecimento dos artesãos pode ser divulgado com facilidade através dos livros. Os responsáveis pelo controle da produção só têm a ganhar com o estudo da matemática. A regulamentação por escrito ajudará na fiscalização.
Quanto mais o povo conhecer as tuas leis, mais fácil será governar. Volte outra hora. Neste momento não vejo a importância do conhecimento. Agradeço a vossa atenção e peço a Deus que ilumine a vossa mente. Ao sair de lá, o improvisado professor caminhou pensativo rumo a uma saída. No meio do caminho, uma senhora de idade avançada lhe perguntou: Não devemos julgar um homem por sua aparência. Por acaso o senhor sabe ler? Sim, minha senhora. A providência divina pode atrasar, mas nunca falha. Eu estava aqui angustiada e orei a Deus pedindo ajuda. Como Ele é bom! Ele me atendeu no momento que eu menos esperava. O senhor pode me ajudar com minha correspondência? Mas é claro, estou à sua disposição. A velha senhora indicou um escritório onde 2 servidoras cuidavam da limpeza. Por horas, o professor leu inúmeras cartas, em voz alta, e respondeu cada uma delas de acordo com a orientação da velha senhora. A tua voz é tão bonita, disse a senhora ao cair da noite. O senhor não sabe, mas das terras onde vim, as mulheres são educadas nos afazeres domésticos, na música e na poesia. Eu sei ler, mas já não posso em função de minha idade. Acontece que minhas primas mandaram para mim um carregamento de livros e minha serva que costumava ler para mim encontra-se ausente, cuidando de um caso de saúde. Será que o senhor poderia ficar mais um pouco e ler para mim? O professor lhe respondeu: Será um prazer. Ligeira refeição foi servida e por mais algumas horas o professor leu algumas narrativas, recitou poemas e dramatizou algumas histórias ao sabor da própria imaginação. Nesta hora, mais da metade dos serviçais estava ao lado, ouvindo as narrativas e se encantando com cada história. O senhor feudal presenciou o ocorrido, mas manteve-se à distância. Ele, como a maioria de nós, julga o outro pelos próprios valores. O tratante tenta me enganar com esta pantomima. De certo usará minha mãe para tentar me convencer a construir a escola. Mas eu não caio nessa armadilha tão simplória. Tenho assuntos mais importantes para me preocupar. O homem que se deixa levar pela emoção é presa fácil dos oportunistas. Em alta madrugada, o professor regressou ao lar. Ele estava feliz pela noite agradável, mas preocupado por não solucionar o problema. O povo necessitava aprender, mas quem tinha o poder só queria explorar e não cuidava da própria obrigação. Os dias passaram lentamente e o professor foi chamado ao palácio do senhor feudal para nova audiência. Quem repara na fisionomia de uma pessoa é incapaz de compreender as razões que a impulsionam. O senhor feudal estava com aparência severa, como de alguém que está descontente com a própria vida. No mês passado, o senhor esteve em minha casa e leu para minha mãe, até tarde da noite. Sim, é verdade. Foi uma noite agradável com um pouco de poesia e música. Sua mãe está de parabéns, pois ela é uma excelente pianista. Devo acrescentar que é nas coisas simples que tiramos as nossas maiores alegrias. Na ocasião, o que o senhor pediu para minha mãe em pagamento? Eu não pedi nada. Eu não acredito. Ninguém faz nada de graça. Até hoje a minha mãe elogia o senhor e pede que eu lhe convide para outra tarde agradável. Não sei o que dizer. Acho que encontramos amigos nos mais diversos lugares. Feliz aquele que compreende esta verdade. O senhor é muito estranho. E o que o senhor quer para vir todas as tardes ler para minha mãe? Eu não quero nada. Para mim será uma honra. Eu não sou homem para ficar devendo nada para ninguém. Por isso darei ordens para o senhor construir a tua escola. Mas eu não quero confusão. Poderá dar aulas para as crianças que não estiverem trabalhando e para os velhos desocupados. Obrigado, meu senhor. É nas sementes das pequenas ações que estão escondidas as grandes realizações. Pode ir agora. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves.
Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. Caro ouvinte, chegamos ao final do programa O Contador de Histórias. Agradecemos a sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a prece de encerramento. Pai amoroso, que sua bondade esteja conosco, nos acompanhando nos caminhos da vida. Protege os meninos de rua, os velhos abandonados, os doentes nos hospitais. Protege igualmente a nossa família, para que possamos ter harmonia em nosso lar, livre dos vícios e das drogas, das brigas que não levam a nada. Que possamos ser pacíficos e pacificadores, dentro de casa e fora dela. Que possamos compreender as pessoas e ajudá-las de acordo como nos ensinou Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso dia, para que sempre tomemos as melhores decisões. Que seu amor infinito esteja em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja.